Depois de chegar da Ilha do Retiro, agora já no hotel, ainda analisando algumas coisas que aconteceram no jogo de ontem, eu confesso que quanto mais eu vejo alguns lances, mais irritado a gente acaba ficando. Eu não sei se com vocês é assim. E ontem a postura passiva do Fluminense em alguns momentos, desleixada, que para mim foi isso principalmente que levou o time até esse empate extremamente frustrante diante do lanterna do campeonato, algumas coisas me chamaram a atenção. E eu vou usar um exemplo aqui, que é de um jogador que... E por que eu tô abrindo esse parênteses aqui? Porque é muito fácil falar mal desse jogador agora, dar porrada nesse jogador agora, mas esse foi o famoso a gente avisou, né? Que tinha tudo para dar errado, e por enquanto tá dando. E sim, eu tô falando do Soteldo, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu vou falar e usar um exemplo do que ele fez ontem ou do que ele deixou de fazer ontem, mas eu quero trazer aqui uma discussão que vai além da crítica pela crítica. E vocês vão entender, espero pelo menos, o ponto que eu quero chegar. Porque é necessário separar. Ontem não foi só o Soteldo que jogou mal, não foi só o Soteldo que entrou mal, porque parece que toda a culpa é do cara. Tudo que acontece de ruim é o cara. E não é bem assim. O Fluminense empatou o jogo de ontem porque muitos jogadores estavam, mais uma vez, desconcentrados. E desde o início do jogo. Tá? Mas eu vou usar esse lance aqui, que é o lance do segundo gol do Sport, que acaba definindo o resultado. Quem assistiu o vídeo mais cedo viu que eu falei que vários jogadores erraram nessa jogada e também no primeiro gol. Que não existe levar aquele primeiro gol, com a defesa toda posicionada atrás. E esse segundo gol aí, eu já falei do Ignacio, que para mim é um dos grandes responsáveis pelos dois gols. O Samuel Xavier, que está marcando, que está próximo do Luan Cândido, sai e deixa os jogadores marcados. Então, definitivamente, a culpa, o intuito não é jogar culpa no Soteldo, mas é dessa postura que eu estou falando aqui. E quando acontece com um jogador como ele, que está precisando provar um mínimo, isso acaba irritando ainda mais. Reparem, vou colocar na tela para vocês agora. Olha como a jogada começa. Vem de um lateral, o time todo atrás. Repara aqui. Preste bem atenção. Quem o Soteldo está marcando nessa jogada? Ele deixa um jogador que está livre para receber a bola, fica em cima de outro jogador do Fluminense que está marcando outro jogador do Sport. E o que acontece? Obviamente esse jogador livre, o Lucas Lima, vai receber essa bola. E aí ele dá aquele pique, é o famoso pique do Miguel. Tipo, opa, dá uma pedalada, dá um pique aqui pra pelo menos dizer que, ó, eu tentei, tá? Não é que eu não quis, eu até tentei. E aí olha como o Soteldo chega na bola. Já não tem o físico privilegiado, sai atrás. Quando tava ali, é isso que eu falo. Esse tipo de detalhe é que decide um jogo. E aí ele erra ali. Quem tá na área? Marcando ninguém, marcando a bola. Quem tá marcando o jogador que vai fazer o gol? Mas esse tipo de lance, depois vindo de um lateral, ele não pode acontecer no último minuto do jogo. Ele não existe acontecer. E aconteceu por quê? Onde está o foco? Onde está a cabeça do cara que está ali? No lateral. Com dois jogadores para marcar. Um companheiro está marcando, o outro. Se ele tivesse colado, grudado no cara, ele não ia ter liberdade para fazer esse cruzamento. Simples. Então, só estou usando o exemplo dele para citar vários outros momentos de desatenção que o Fluminense teve, que foram acontecendo várias vezes durante o jogo, e eu sabia que isso podia custar caro, e custou. Mas, e aí eu vou agora vou expandir um pouco mais esse debate que era o objetivo, e aí eu vou chegar no ponto que eu queria, que não é crítica pela crítica. Eu não quero que o Soteldo amanhã tenha um contrato rescindido, quer dizer, eu não quero. Não é bem eu não quero. Não vai acontecer, ele é jogador do clube. O que eu gostaria é que o Zubeldia, que tem muito pouco ainda, muito pouco tempo de clube, eu espero que ele que ele consiga notar algumas coisas, que ele consiga perceber algumas coisas e que ele possa tomar decisões diferentes.
como foi a entrada do John Kennedy. Foi uma decisão diferente do que vinha acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque o Soteldo é um jogador que é um dos que chegaram, é um dos que mais recebe oportunidade. Já entrou em, sei lá, 14 jogos, se não me engano, por aí. E aí eu queria saber o que o Soteldo produz defensivamente ou ofensivamente para continuar tendo oportunidades enquanto outros não têm. E aí eu não estou falando nem de qualidade, da qualidade pela qualidade, porque eu acho que Riquelme, Lavega, Keno, qualquer um desses jogadores que tivesse entrado, não teria feito menos que ele. Porque o que ele fez? Ou o que ele vem fazendo? Mas ele está na frente. Por que está na frente? Ah, não, porque é um cara que ajuda, ele entra, ele está mal tecnicamente, mas se esforça, se doa taticamente, é um leão, o cara corre pra caramba, marca pra caramba. Todo mundo sabia que o Soteldo era defensivamente isso aí que está nesse lance aí. Não enganou ninguém. Todo mundo sabia. O Pedro Caixinha deu entrevista coletiva falando que ele era irresponsável taticamente. Você vai esperar o quê? Aí beleza, não, é porque 1 contra 1, vai pra cima, cria situações. Que situações o Soteldo tem criado pro Fluminense? O que ele tem resolvido? O que ele tem definido? E então eu não quero, o meu intuito não é crucificar o cara. Não é só criticar. O que eu gostaria é que o treinador agora, o Zubeldia, pudesse dar oportunidade a outros atletas que eu tenho certeza que vão demonstrar pelo menos mais vontade, ou que vão tentar, eu espero pelo menos, dar uma resposta positiva. A gente tem o Riquelme, que é um jogador que precisa de confiança, precisa de sequência, precisa de apoio, porque um cara é jovem. O Isaac saiu daqui e está lá jogando no Shakhtar, está fazendo gol, mas no Campeonato Ucraniano, beleza. É o Campeonato Ucraniano, da Arábia, do Iraque, mas está lá. E tem que jogar. Enquanto isso, a gente tem que ficar aturando o Soteldo, porque foram pagar milhões de reais num jogador desse daí, que ainda vai custar muito caro pro clube. Então o meu debate não é tem que tirar, tem que mandar embora, tem que rescindir. Não. É só que para que outros jogadores possam ter a oportunidade de jogar e tentar mostrar alguma coisa que ele não vem conseguindo. Só esse o meu ponto em relação a isso. E esse lance exemplifica bem o que foi o jogo do Fluminense ontem e o que vem sendo o Soteldo já desde que chegou. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos ver se o Zubeldia vai tomar alguma atitude ou não. Eu vou trazer aqui a zona mista. Martinelli e Serna falaram após o jogo de ontem. Martinelli com uma declaração de que parecia que tinha perdido o jogo, e realmente a sensação é, de fato, de uma derrota. Quero começar pelo final, obviamente um resultado que ninguém queria. Ficou, acho que na cabeça da torcida, relembrando muitos jogos que o Fluminense tomou gol no final. O que está acontecendo com o time que nesse ano tem tomado tanto gol no final? Qual a explicação que vocês no vestiário têm encontrado para isso? É difícil, cara. Tomamos gol na última bola. A gente se cobra muito para ficar focado 90, 100 minutos que vai ter no jogo. Infelizmente, foi uma desatenção nossa ali, mas acho que foi o grupo todo. Então a gente tem que melhorar isso, porque a gente deixou escapar 2 pontos que era muito importante para a gente na tabela hoje. Sai até, parece, com um sentimento de derrota do jogo, mas agora é descansar, que sábado tem mais um jogo muito difícil em casa. E a gente conta com o apoio da torcida para a gente buscar os 3 pontos. Sobre você agora, Martinelli, se eu falei da derrota, acho que você está num momento grande de vitória no Fluminense, né? Não sei se você considera isso o seu melhor momento no Fluminense, mas hoje de tarde teve convocação da seleção, a torcida do Fluminense falava tranquilamente, podia levar o Martinelli, tinha vaga para ele. É o seu melhor momento no Fluminense, seja em campo e na relação com a torcida também? Eu acho que sim, acho que é o meu melhor momento em campo, com a torcida. Sempre trabalhei muito aqui, sempre tentei dar meu melhor. Então, estou feliz pelo momento que estou vivendo, espero continuar muito tempo assim e que a gente possa conseguir ainda mais vitórias para dar alegria para a torcida. E seleção? Isso aí vamos trabalhar, Papai do Céu, quando estiver na hora certa, Deus vai abençoar e vai dar certo. Luciana, eu tô te sentindo um pouco cansado. Eu não sei se você tá te sentindo assim também, olhando, vendo o jogo. E os últimos 2 jogos você jogou até os 90 minutos. É a sua primeira temporada
no Brasil inteiro, uma primeira temporada inteira no Brasil, jogando direto. A gente sabe que isso é muito jogo aqui no Brasil. Como é que você está fisicamente? La verdad, yo acho que creo que estoy bien, ¿no? La verdad, físicamente, la verdad, se trabaja para poder aportar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo personal estaba bien, pero bueno, no sé, respeto toda opinión y, bueno, seguir trabalhando. Então, falar sobre essa última sequência, saiu uma notícia hoje que você pode ser que seja convocado para a seleção colombiana. Como é que você está vendo essa troca de treinador? Porque você estava muito bem com o Renato lá atrás, faz mundial, vai bem. Com o Zubeldia, o que está mudando para você? No, la verdad, yo acho que los dois técnicos son muy bons no nível personal. Yo acho que os seres humanos son espectacular. Entonces, con el profe Novo estamos queriendo implementar su idea. Es una persona que da mucha confianza para el jugador, así que yo acho que no ha mudado tipo muita coisa porque no ha tenido muito tempo de trabalho, mas la verdad la idea que tiene el profesor es muy bom, así que hay que seguir trabalhando para lo que él quiere, ¿no? Y contento por contar com ele. Muito bem, tá aí o Martinelli que fez um jogo, né? Quase todo mundo fez um jogo abaixo. O Martinelli realmente foi mal, não fez um bom jogo. E apesar de ter feito aquele gol anulado, e o Serna quebrou a bola, né? Ainda assim teve uma assistência, mas quebrou a bola. Enfim, já falei muito sobre isso no vídeo anterior. Vou pedir para vocês o seguinte, colocar na tela aí a Golcase. Por quê? Porque é mês do Dia das Crianças. Porque a Golcase está com muita promoção, como sempre está, e utilizando o cupom Jornada você vai pagar ainda mais barato nesses produtos aqui de extrema qualidade. Olha só essas garrafas, gente, R$ 239,90 por R$ 159,90. Você vai utilizar o cupom Jornada, vai pagar ainda mais barato do que isso que está aqui. Capinha do celular, você paga uma, leva duas para casa. Tudo quanto é capinha que você imaginar tem aqui. Fora, aqui você pode personalizar, colocar sua foto, foto do namorado, foto do pai, foto da mãe, foto do filho, copo térmico, vários e vários copos térmicos, inclusive a linha especial de Germancano que também tem as capinhas. E essa linha aqui do Fábio, cara, ficou um negócio espetacular. Sério, ficou realmente sensacional essa linha comemorativa aqui do Fábio. Tem garrafa com várias cores, você pode ir lá, entrar e personalizar também do jeito que você quiser, tá? Então vai na Golcase, aproveite Dia das Crianças para você presentear uma criança, seja filho, sobrinho, neto, enfim. Aproveite essa data especial para presentear utilizando os cupons aqui no canal do Lessa, no caso o Jornada, e pagando mais barato, que é o mais importante, né? Qualidade e pagar mais barato. Só na Golcase você tem isso. O link está aqui, tá? No comentário fixado. Só pegar e clicar lá. Vou trazer aqui Caio Henrique. Por que Caio Henrique, Lessa? Tá maluco? Por que Caio Henrique? Porque Caio Henrique deu uma entrevista ao querido amigo, craque, repórter Fred Caldeira, e falou que, se declarou ao Fluminense, falou que a prioridade quando voltar ao Brasil é o Fluminense. Vamos trazer aí o que ele disse. De futuro, é claro que futuro a gente não tem nenhum controle, é difícil fazer plano no mundo do futebol, mas se um dia você voltar ao futebol brasileiro, você teria alguma preferência? Com certeza, né? O pessoal sempre me pergunta, eu fui criado no Santos, né? É um clube que eu tenho um carinho enorme, mas também tem outro time que é o Fluminense, que foi onde eu me reencontrei na minha carreira, é um time que me abriu as portas no meu pior momento, né? Onde eu pude ter, onde eu fui feliz, pude voltar a jogar futebol em alto nível, né? Então acho que o Fluminense é um time que eu gostaria de voltar quando eu voltasse para o Brasil. Eu acho que ainda tem um pouquinho ali de história para continuar fazendo. E é um clube que eu tenho uma gratidão enorme. Então você daria prioridade se tivesse essa possibilidade? Sim, com certeza, para o Fluminense. Também tenho muitos amigos, muitos familiares que são santistas, né, que eles me perguntam. Também tenho vontade de vestir a camisa da equipe principal do Santos, né, mas como eu disse sempre, a prioridade seria do Fluminense. Quando você vai para o Rio, é verdade que se der tempo tá no Maracanã para ver o Fluminense? Sim, sempre nas férias, quando dá um tempinho ali, alguns dias eu sempre procuro ir ao Rio. Gosto muito também da região, né? E sempre que tem um joguinho no Maracanã eles me recebem muito bem. Eu vou no vestiário, tenho ainda alguns amigos lá dentro, né? E é muito, muito legal. Dá para ganhar essa Copa do Brasil?
Dá. Essa Copa do Brasil a gente sabe que é complicado, né? Mas é completamente diferente do Campeonato Brasileiro. São jogos que exigem mais concentração. Então acho que se a equipe estiver concentrada e estiver com foco total, pode sim ganhar essa Copa. Cara, eu acho muito bacana isso, porque assim, o Caio não é um jogador que foi uma temporada no Fluminense, num momento muito ruim. E ele não tinha obrigação de ter todo esse sentimento pelo clube. Mas é muito maneiro ver isso, porque eu lembro que quando o Caio Henrique estava vindo para o Fluminense, eu fui apurar e lembro na época, né, ele estava no Paraná e algumas referências negativas, falando, cara, fora de campo, esse jogador não está bem, alguns comportamentos que, enfim, não tá legal. Eu lembro muito bem disso na época. E ele vem para o Fluminense, vira o jogador que virou, e é grato ao clube porque abriu as portas, porque era um momento muito ruim para ele naquele momento. A carreira dele estava meio que ladeira abaixo, o Fluminense deu aquela oportunidade e está aí o Caio Henrique, jogador da seleção brasileira, jogador de futebol europeu, fazendo uma grande carreira, e ele quer retribuir isso. E deixa muito claro que quando ele voltar ao Brasil, a prioridade vai ser o Fluminense. E eu não vejo a hora disso acontecer. É um jogadoraço, joga muito, muita qualidade, e é muito, de novo, né, muito bacana ver esse sentimento que ele tem pelo clube. Né? Porque se ele não tivesse, ninguém ia falar, nossa, o Caio Henrique, que ingrato. O cara ficou, não é que ele ficou 5, 6, 7 anos no Fluminense, ele ficou uma temporada. É realmente impressionante. Foi, assim, não durou muito, mas foi muito intenso. E espero que esse retorno possa acontecer o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai estar em casa e a torcida vai receber o Caio Henrique de braços abertos. Então é isso, pessoal. Deixa aí o like, tá? Se inscreva no canal, seu comentário muito importante. Conto com vocês, com a ajuda de todos vocês. Vamos que vamos. E, enfim, a gente volta ao longo do dia com mais informações.